Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto que reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nosso convidado tem cerca de 60 anos de estudos e práticas de projeção astral. Gravamos no Mosteiro São Damião, na cidade de Amparo, interior de São Paulo. Estamos falando de Moisés Ezagui, que nasceu em Manaus, Amazonas, e aos 7 anos de idade teve sua primeira experiência de projeção astral, totalmente lúcida, quando saiu do corpo e pôde flutuar pela casa, olhar pessoas que estavam nas proximidades e conversar com uma colega vizinha que também estava projetada. Essa experiência, que passou a ocorrer todos os dias, marcou definitivamente sua vida e o fez ter certeza do caminho que deveria seguir. Em 1998, como já vinha se dedicando exclusivamente à espiritualidade, fundou o SEC, o Centro de Estudos da Consciência, associação sem fins lucrativos, que tem a finalidade de promover o desenvolvimento evolutivo individual. Moisés Ezagui é autor dos livros Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva, O que eu contaria se fosse Francisco de Assis, Momentos Psicanalíticos, O Outro que Existe em Nós, uma visão psicanalítica e espiritual, e As 7 Sementes de Tâmara. Apresentador do programa Consciência e Evolução na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7, na TV NET Santos e na TV Universitária em Uberaba, Minas Gerais. Ezagui também é colunista semanal em vídeo aqui no Consciência Próspera. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter resposta é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você. Discernimento, paz, luz e amor. Sou Moisés Ezagui, minha formação é uma formação psicanalítica, né? Eu trabalho com comportamento humano, sou de Manaus, nasci em Manaus. Na verdade, eu já estou com 66 anos, agradecido por essa vida, né? E sei que de verdade isso aqui é um caminho de crescimento e evolução e é uma grande oportunidade, né? Olha, a minha primeira experiência de projeção astral foi aos 7 anos de idade, né? Eu morava em Manaus, numa rua no bairro de Adrianópolis. A rua era Rua Natal, né? E a gente morava numa casa de madeira, aquelas casas tipo palafita, né? Uma casa com pernas. E uma noite, aliás, deixa eu dizer que eu dormia em rede, eu e o meu irmão, né? O meu irmão entrando no meu quarto, que era tudo de madeira, eu dormia logo na entrada, numa rede, e meu irmão dormia em seguida perto da janela. E uma noite que começou eu olhando a lua lá fora, porque a lua em Manaus, com aquele céu limpo, era muito marcante, né? Eu ficava olhando aquilo, prestando atenção todas as noites que tinha lua cheia. E a minha visão naquela época, minha visão física era muito boa. Bom, a questão é que eu fui deitar. Quando eu fui deitar, eu lembro que no gancho da rede tinha uma roupa pendurada, que como eu era criança, 7 anos, para mim aquilo era um monstro, né? Aí, como eu já tinha ouvido falar de submarino, eu simplesmente me enrolei na rede, né? E inverti.
coisa de artista, né? E fiquei assim, me protegendo daquele monstro que estava pendurado. Bom, quando eu acordei fora do corpo, eu estava olhando o meu próprio corpo na rede, aí já estava, né, muito à vontade. Eu não senti medo nenhum, senti um grande prazer, uma grande liberdade, e eu tinha a percepção de que haviam, agora eu falo consciências, né? Mas havia algumas coisas ou alguma coisa que me ajudava, eu sentia essa ajuda. Eu não tinha noção que eu estava fora do corpo, mas eu atravessei a parede, fui até onde meu pai e minha mãe estavam, eles estavam numa cadeira de balanço, os dois. Meu pai, se eu não me engano, ele estava lendo e a minha mãe estava fazendo crochê, né? E eu tentei falar com o meu pai, né? Mas o meu pai não respondia nada. Aí eu tentei falar com a minha mãe, que também não respondia nada. Eu não entendi direito, mas eu voltei também flutuando, atravessei a parede, passei pela rede que meu irmão estava, atravessei a janela. Olha o nível de falta de percepção, né, de questionamento, né, quando você é criança. Andei pela varanda e cheguei na frente da casa. Quando eu cheguei na frente da casa, era uma daquelas casas antigas que tinha uma escada na frente, né, uma escada para uma varanda que circulava toda a casa. E aí a minha vizinha estava bem no começo da escada e também flutuando. Isso foi uma coisa marcante, porque nós nos abraçamos naquele momento com um grande afeto, como se a gente tivesse uma grande carência de um abraço, né? E depois disso, eu retornei para a minha rede, eu fiz o mesmo percurso, atravessei, entrei na rede, mas a coisa foi tão forte que imediatamente eu peguei papel de pão, né, e anotei essa experiência, que continuou no dia seguinte, quando eu a encontrei, porque a gente ia para a escola juntos. Meu irmão, eu, né, ela e o irmão dela. O irmão dela, eu lembro até hoje, não sei nem se eu posso falar o nome dele, eu vou falar, né? O nome dele era Jorge. E eu só vim encontrá-lo depois de muitos anos, mas aí eu fiquei com muita vergonha, porque eu queria falar para ela sobre essa experiência, e ela com vergonha de mim, mas aí ela tomou a iniciativa de falar que tinha tido um sonho, e ela contou e descreveu, só que antes de ela falar, eu não sei de onde saiu essa ideia. Eu falei, não fala o teu sonho, deixa porque tinha uma anotação, né? Aí eu escrevi mais algumas coisas e falei, pode contar. A gente estava andando numa rua de terra, ela contou, eu falei, nossa, nós tivemos o mesmo sonho. Realmente aquilo tinha acontecido, foi a primeira projeção astral da minha vida. Como foi uma coisa muito forte, muito marcante, nos dias seguintes eu repeti o mesmo ritual, ou seja, tinha que estar a roupa pendurada lá no gancho da rede, eu ia dormir no mesmo horário, mas fazia tudo igual. E eu continuei a ter projeções astrais, e daí, depois das próximas projeções que se seguiram, eu não queria mais perder isso e me tornei um pouco obsessivo, fazendo todas as noites. Então, foi aí que começou a minha vida de projetor astral. A projeção da consciência, eu vejo da seguinte forma, nós temos vários veículos. Temos o veículo físico, temos o veículo astral, temos o veículo mental, né? Esses três veículos, para mim, nesse momento da minha vida, são os que eu conheço. Eu conheço até o veículo mental. O que acontece é que a consciência é uma organização energética que precisa de um veículo para se manifestar. Então, primeiro ela se manifesta no corpo mental e ela vai ter experiências nessa área, nessa dimensão. Depois ela pode se manifestar no corpo astral, onde ela está mais perto da dimensão física e vai ter experiências nessa dimensão. E por fim, ela pode se manifestar na dimensão física quando ela usa o veículo físico, né? Então, eu vejo que é assim. O tempo todo nós estamos com os três veículos, mas ela se manifesta em um deles. Então, quando você tem uma projeção astral, você desabilitou o teu corpo físico
e ela tem que transitar para o próximo veículo, que seria o veículo astral. Então, quando a gente dorme, naturalmente, isso é uma coisa que para mim é fisiológica, você relaxa, o teu corpo físico está desabilitado, como ela continua em movimento, ela vai para o próximo veículo, porque ela precisa continuar o que ela faz. Ela não precisa dormir, é uma organização energética, né? Mas eu vejo isso como uma coisa muito ampla, né, de conhecimento. Depois, com o tempo, você descobre que você não precisa desabilitar o corpo físico para ter uma projeção astral. Mas isso já fui conseguir lá na frente. Depois que eu tive a minha primeira experiência, eu fiquei bisbilhotando como quem mais teria uma experiência dessa, porque eu tinha muito receio de ser chamado de louco, né? Um garotinho de 7 anos tendo experiências que foram aumentando, eu anotava tudo, né? Eu falei, nossa, se descobrirem isso aqui, eu vou me colocar no hospital aí qualquer, né? E eu anotava e enfiava embaixo da casa. Então, tinha o assoalho da casa, tinha aquelas madeiras e eu ia enfiando as minhas anotações ali. Aí quando eu cresci um pouco mais, nessa busca, nesse negócio de saber mais sobre projeção astral, aí eu comecei a querer saber quem, né, praticava a projeção astral. E eu fui comprando livros de tudo quanto é autor, né, de todos os autores de projeção astral, e o que mais me marcou e me impressionou foi o Muldoon, né? O Muldoon, ele é uma pessoa muito conhecida, ele descrevia as projeções astrais, e eu falei, nossa, porque eu precisava achar alguém, né, que fizesse isso. Mas depois eu fui pesquisando, descobri que Gandhi fazia projeções astrais, que Francisco de Assis fazia projeções astrais, né, e grandes personalidades que eu até incluo nos meus cursos realizavam isso, né. Então, não é uma coisa que a gente conheça tão profundamente aqui na atualidade, né. O Robert Monroe, né, ele também teve muitas experiências. Eu fui bisbilhotando todo esse conhecimento, né, aí descobri que outras pessoas aqui no Brasil também realizavam projeções astrais, né. Falei, nossa, mas aí já foi mais tarde, né. Quando eu vi, eu falei, nossa, o Valdo Vieira faz projeção astral, né. Aí descobri, o Wagner Borges também faz, fui descobrindo todas as pessoas que faziam projeções astrais, né, e continuei a minha pesquisa, considerando que cada um de nós é diferente. O nível de projetabilidade de cada um vai ser também, né, um espaço de conhecimento que é muito próprio da individualidade, né? É uma coisa que não dá para falar assim, olha, minha projeção astral está no nível melhor ou pior que o seu, né? Eu sei que eu fui pegando todos esses referenciais, li por volta de uns 1.800 livros sobre espiritualidade, né? Aí, para complementar isso aí eu fui na eubiose, participei da Ordem Rosa Cruz, Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, Fraternidade Branca. Aí fui fazendo uma pesquisa total, né? Centros espíritas de todo tipo, e querendo saber. E eu perguntava, né? Aliás, eu perguntava sobre projeção astral, mesmo em igrejas, né? E foi bem interessante, porque foi um percurso de esclarecimento da minha parte e a descoberta que realmente cada um de nós é sua própria pesquisa, né? E você vai descobrir as coisas por você quando você faz projeção astral. Como eu realizava projeções astrais lúcidas desde de criança, né, 7 anos de idade, é óbvio que na adolescência eu comecei a ter algumas dificuldades pelo seguinte fator. Depois de realizar muitas projeções astrais, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava tão bem antes. Eu comecei a ver coisas. Eu só não sabia que a minha mãe também enxergava. E o pessoal me convidava para fazer alguma coisa, tipo um bailinho, vamos para um bailinho? E eu, jovem, eu não conseguia ficar naqueles ambientes, porque eu sentia todas as energias e as cargas emocionais que eu não conseguia explicar direito, mas me davam um desconforto que não era
suportável, né? Mesmo quando eu ia para a sala de aula, eu tinha algumas dificuldades com as pessoas que estavam ali. Não que elas fossem melhores ou piores, não é isso. Conforme você aumenta a tua sensibilidade, percepção e visão, aí pronto, você começa a enxergar coisas que não dá para você conversar com ninguém. Não daria para eu chegar para uma pessoa, olha, eu não vou ficar aqui porque eu estou vendo um espírito, não dava para fazer isso. E eu me lembro que uma vez eu me evadi da igreja porque a minha mãe ela me levava na igreja, porque era o costume da época, né? Então a gente ia a pé para a igreja e ficava lá. E o padre, né, que eu vou falar aqui, mas talvez não sei se é possível se colocar isso no ar, né? Apesar que eu já fui padre 3 vezes nas outras vidas, o padre ele bebia muito, então ele tinha acompanhantes que eu ficava observando o tempo todo. E eu sentava bem na ponta, né? Porque eu não aguentava aquilo, eu ficava olhando, aí um dia eu falei, mãe, eu não vou conseguir ficar aqui. Ela falou, não, você tem que ficar aí porque isso aqui é um lugar de respeito, aquela coisa toda de religião, né? E eu estou olhando o padre, e o padre com várias consciências que eram alcoólatras, né? Por quê? Vou explicar que a minha percepção de cheiro das energias ela é muito, muito forte, muito alta. Naquela época ela era assim. Então eu conseguia distinguir, por exemplo, espíritos que estavam à minha volta por conta do cheiro. Era difícil. E um dia eu falei para minha mãe, eu não vou aguentar. Ela, você fica aí, rapaz. Eu me levantei, saí correndo, passei pelo altar. Foi o fim da picada. Minha mãe correu atrás de mim, né? E depois me puxou a orelha. E falou, como é que você faz isso? Não sei o quê. Eu falei, mãe, mas eu não consigo, eu não conseguia dizer para ninguém, essa foi uma das dificuldades, o que eu via, o que eu sentia. Por exemplo, eu não conseguia dizer para ninguém que eu não sentia sabor, porque seria vergonhoso para mim. Então minha mãe colocava comida no prato, né, e falava, tá gostoso? Eu falava, tá, mas eu não estava sentindo nada. E acontecia um problema, por exemplo, colocava pimenta, eu não sentia pimenta, entendeu? Aí eu comia pimenta. Mas você está louco, meu filho? Você está comendo muita pimenta? Isso vai fazer bom. Ela falava assim. E eu, então, tinha que sentir gosto. Então, quando me davam, por exemplo, alguma coisa que era amarga, eu dizia, nossa, isso é muito gostoso, né? Era horrível, porque na escola ou com os colegas isso se apresentava como uma dificuldade. Se apresentava como uma dificuldade quando eu tinha um amigo que estava muito mal acompanhado. Se apresentava como dificuldade quando eu ia em algum lugar em que as consciências que estavam lá não eram voltadas para o bem, eram consciências muito emocionais, muito sobrecarregadas. Então, o meu trânsito, né, na vida, na adolescência, ele foi cheio de cuidados, né? Eu preferia ficar em casa, fazendo projeções astrais, então eu tenho centenas de relatos com muita lucidez, do que, por exemplo, ir para um baile. Mas às vezes eu tinha que ir, não tinha jeito, né? Imagina, a pessoa fumava, bebia, e eu tinha que fazer toda aquela, eu chamava de coreografia, né? Tá bom, dá o cigarro. E eu ficava com aquilo na mão, me queimando o dedo e fingindo que estava fumando, porque senão você se sente fora, né, do grupo social. Depois eu aprendi que não é por aí, né? Não dá para viver assim, né? O autoenfrentamento é o seguinte, eu concluí que se a gente quiser evoluir, nós vamos ter que nos rever, né, em cada detalhe. E é óbvio que quando você vê algumas religiões, eles falam que a gente tem que fazer uma reestruturação, né, moral, essas coisas todas, mas eu vejo diferente, né? Pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo diferente. Eu creio que as pessoas só vão evoluir se elas fizerem uma revisão emocional delas. Então elas não conseguem mudar, elas vão continuar a ser as mesmas coisas, né? E isso para mim é claro, mas eu não sei se é claro para os outros. Então, quando você tem problemas emocionais, você vai ter essas dificuldades manifestas na dimensão espiritual também. A maioria das pessoas, como eu faço cursos, né, e eu sou psicanalista, começaram a aparecer coisas que viraram anotação e estudo. Então, eu falo muito de pesquisa, mas a minha pesquisa é uma pesquisa direta, né? Apesar que nós temos aqui pessoas que fazem anotações e pesquisas científicas que consideram que esse é o caminho, né? Quando você usa a metodologia científica.
eu penso que o caminho que eu faço e que eu quero que todo mundo faça aqui no SEC é de realmente poder comprovar as experiências daquilo que a gente faz, né? Então, resultado, eu me apropriei muito da minha percepção das pessoas, da minha clarividência, que é alta, é uma clarividência a um nível muito alto, né? Que me impede muitas vezes de ficar em determinados lugares. Por exemplo, hoje nós temos uma confraternização aqui, né? Então, tem um pessoal que sabe do que eu vejo, por tudo que eles vivenciaram comigo, por conta das materializações que eles já viram acontecer comigo, pelas previsões que eu faço do que vai acontecer. Então, eles tentam me proteger. E que eu sou agradecido por isso, né? Eu preciso viver um pouco mais com a intenção de aproveitar ao máximo melhor esse percurso evolutivo. Mas o autoenfrentamento é a revisão de tudo aquilo que você é sem medo, né? Porque senão você tem uma depressão e você fala, não, mas ela é passageira, ela é não sei o que, isso... Não, você tem que se rever. Nós temos coisas dentro de nós que são o resultado de muitas vidas. A gente não consegue resolver fazendo uma regressão. Isso é minha opinião. Mas você consegue resolver nessa vida, porque essa é a oportunidade. E para você resolver, você vai ter que se desmontar. Esse fato de você realmente se desmontar, né, como consciência, como pessoa, vai te dar a possibilidade de você se reconstruir, mas com muita coragem, com muita força. E eu penso que isso é um autoenfrentamento. Eu fiz um percurso de esforço, onde eu tentava, em todo né, o caminho que eu fiz de estudo, eu tentava falar para as pessoas sobre projeção astral. Mas você não consegue levar ninguém para um caminho se você não tiver um alto poder de convencimento, né? E eu falava, contava as minhas experiências e tudo mais. Mas o que aconteceu? Há muito tempo atrás, eu ainda era bem jovem, uma vidente me procurou. Essa vidente, ela tinha sido juíza, né, e ela abandonou a carreira, mas ela tinha uma clarividência muito alta. E eu estava num local, na verdade eu estava numa igreja, né, com o meu irmão é reverendo na igreja atualmente, mas a gente ia lá nessa igreja, e ela foi lá, me procurou, e se dirigiu a mim e falou assim, olha, gostaria de falar com você, se você aceitar. Eu falei, claro, o que é? Ela falou, eu sei que você é um projetor astral lúcido e eu gostaria de saber se você pode me ajudar em um trabalho assistencial, porque eu tenho a clarividência, mas eu não vou conseguir fazer algumas coisas. Eu falei, claro que eu ajudo, né? Aí ela falou, então tá, então a gente pode combinar quarta-feira? Então nós combinamos uma quarta-feira à tarde na casa dela e eu fui até lá. Eu já vinha tentando fazer coisas para ajudar as pessoas, mas esse momento foi um momento muito especial, porque eu percebi que eu podia ir muito além fazendo determinadas coisas. Eu lembro que cheguei na casa dela, a casa dela era num lugar muito simples, tinha muitas pedrinhas coloridas e flores na entrada, né? A porta aberta, tudo à vontade, e aí ela me recebeu muito bem, me levou até a cozinha da casa, onde tinha uma mesa, e falou, olha, o que vai acontecer é o seguinte, estava ela, mais 2 pessoas, e eu queria ficar na frente dela. Falou, nós vamos dar as mãos, você vai sair do teu corpo, e aí eu vou te guiar para onde você vai. Eu falei, tá bom, né? Eu acredito que as pessoas conseguem fazer tudo nesse universo. Eu falei, tá bom. Aí eu relaxei, fiquei com as mãos sobre a mesa e saí do corpo, né? E no momento que eu saí do corpo, ela me via perfeitamente. Então, eu fui seguindo em direção a um local que era muito simples, isso aconteceu em Manaus, era uma casa de madeira que tinha uma varanda na parte de cima. E nessa varanda estava um homem negro, né, com um copo na mão. E ele estava muito angustiado e com muitos espíritos em volta dele, né? E ela enxergava com uma nitidez muito grande e ela disse, Moisés, se aproxima dele, né, e derruba esse copo que está na mão dele. Aquilo para mim era muito claro, muito claro.
E eu fui me aproximando, né? E o homem, conforme eu me aproximava, ele estava levantando o copo. E aí eu coloquei toda a minha energia e antes que eu tocasse o copo foi parar lá embaixo, né? E o homem sentiu, porque foi um tranco muito forte, ele ficou procurando quem teria feito aquilo. Como não tinha ninguém visível para ele, né? Imediatamente eu retornei para o corpo e essa pessoa, essa clarividente, falou: você acabou de salvar um homem negro que estava muito angustiado e ele ia se envenenar. Agora ele vai pensar um pouco mais, porque ele vai acreditar que foi uma força superior que o ajudou. Aí, depois que eu fiz isso aí, eu passei aí até a Niná várias vezes, porque ela fazia trabalhos assistenciais, né? E fizemos inúmeras experiências usando a projeção astral. Então, para mim, foi uma abertura de um portal imenso, né? Onde eu podia observar pessoas que estavam ministrando em posição de mãos, do Diorei, Arte Mahikari, cura prânica. Eu ficava observando, porque aquilo para mim era rico, era um estudo, né? Eu falei, nossa, existe um caminho muito maior do que o que a gente faz. Nós aprendemos projeção astral e simplesmente utilizamos do jeito que estão nos livros. E é um negócio que abriu a minha vida, porque eu pensei o seguinte: se eu colocar toda a minha energia nisso, talvez eu consiga construir alguma coisa que vai além da distância dos meus braços. E eu morava numa casa simples, em Jundiaí, eu e a minha companheira. A casa tinha 2 cadeiras, quando uma ia assistir a televisão, o outro tinha que ficar no chão. Mas eu coloquei toda a minha energia nisso, comecei a fazer programas de rádio, comecei a fazer palestras, né? A coisa foi crescendo e existe um motivo muito grande para eu acreditar que a gente consegue melhorar esse mundo. Sair daquela pequenez, daquele ego, né? Aquele ego que não dá nem para sair de uma sala, aliás, não dá para sair de lugar nenhum, né? O ego é uma coisa travada. E, de repente, você pode usar uma coisa dessas para beneficiar todas as pessoas que estão à sua volta. Depois disso, aconteceram tantas coisas maravilhosas que hoje, quando o SEC está fundado, com inúmeros locais, inúmeros centros de estudos, né, em vários locais, e a gente fazendo trabalhos fora do Brasil, fazendo assistência para centenas de milhares de pessoas através da imposição de mãos, né? Nós temos mais de 2.000 pessoas trabalhando todos os dias, né, num horário que é das 20 às 23 horas, fazendo imposição de mãos. Então, imagina que coisa maravilhosa, porque os amparadores espirituais pegam toda essa energia e você só aprende. E eu aprendi muito. Então, se a projeção astral vale a pena, eu diria que neste momento da minha vida é a melhor ferramenta e a maior sorte eu ter seguido esse caminho. Do meu ponto de vista, a alimentação, ela é uma coisa muito importante, né? Eu sempre tive muita dificuldade de comer carne. Para mim, matar um animal era terrível. Eu era garoto e para mim aquilo era muito difícil. Muitas vezes eu tive que comer carne e muitas vezes eu passei mal. Eu não sabia por que eu passava mal, né? Mas, uma época, eu já estava com 30 e poucos anos, e eu estava muito raquítico. Não estou mentindo, eu estava acho que com 28 anos, eu estava muito raquítico, muito fraco, e eu fui no médico, porque eu estava comendo só vegetais, né? E o médico falou, olha, qual a tua alimentação? Eu falei, só como vegetais. Ele pegou e falou, não, você não pode fazer isso não, você tem que comer proteína, você começa a comer carne, ó, já vou até anotar aqui, né? Quando você voltar aqui eu vou te cobrar se você está comendo carne. Eu falei, mas eu vou ter que comer carne? Ele falou, sim, porque você está com deficiências por conta de falta de proteína. Eu falei, bom, lá vou eu ter que comer carne, né? E eu comia e não era bom para mim, né? De verdade não era bom. Então, por um tempo eu fiquei me esforçando, fazendo isso. E aí eu resolvi estudar muito mais sobre esse assunto, né? Estava lá pelos 20 e poucos, 28, 29, né? E eu querendo saber como é que eu faria para não comer carne, né? E eu comecei a aproveitar o que eu já tinha de conhecimento, né? Primeiro eu comecei a observar, eu ia nos açougues e observava a carne que tinha lá.
Aí eu percebi que para mim o cheiro era insuportável. Era uma coisa, eu vou revelar aqui, mas para mim era uma coisa muito podre, muito horrível. E eu via consciências de animais também. Eu pensei, eu não posso mais comer carne de jeito nenhum, né? A não ser que seja muito necessário numa situação em que eu não tenha outra opção, e aí que eu vá causar algum tipo de dano ao ambiente, às pessoas, aí eu como, né? Mas fora isso, e eu ficava observando as plantas com energia imanente e linear, animais com energias do medo e com oscilação, porque quando o animal está feliz, a energia dele está toda estável. Quando ele não está bem, a energia dele vai para os chakras mais baixos. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu estou descobrindo o motivo que eu vou dizer não para a carne, não importa o que aconteça, né? E nessas minhas observações, eu fui estudando a alimentação nos vários níveis, né? Então, como eu tinha percepção e tenho a percepção do odor, né, espiritual, falei, eu vou comer só aquilo que realmente tem um odor espiritual bom, tem uma energia boa, estável, né? E para mim isso foi um aprendizado maravilhoso, porque as plantas, elas são estáveis, muito estáveis, né? E o resultado disso, que nós fizemos um caminho, né, as pessoas que me acompanhavam, é mais fácil você se convencer, porque você vê, do que convencer as pessoas que não enxergam, né? Mas foi bom porque mesmo aqui em São Damião, né, no começo o pessoal queria comer carne, é gente de todos os estados, né, cada um gosta de uma coisa. E aí, num determinado momento, eu coloquei a dieta da papinha. A dieta da papinha é a dieta de grãos, de coisas assim mais saudáveis, né? E todo mundo começou a comer, as mulheres começaram a emagrecer, porque aderiram, né? E aí nós criamos um espaço muito saudável, porque, de verdade, quem comanda a comida são as mulheres, né? Aí não tinha mais carne em São Damião. Eu falei, nossa, isso é muito feliz. Só que eu fui além disso, eu falei, agora tem um detalhe, os vegetais, né? Como eu já tive inúmeros vegetais, e a minha relação com tudo tem que ser uma relação o melhor possível, eu acho que a gente não pode só se relacionar com as pessoas, você tem que se relacionar com os animais, né? Você tem que se relacionar com as plantas, com a terra, com o ar, com o fogo. Eu fui tendo inúmeras experiências. Falei, eu vou aproveitar tudo que eu sei e vou colocar em prática. Então, quando a gente pega aqui uma alface em São Damião, eu pessoalmente, eu agradeço pela planta que ela está me servindo enquanto eu tenho esse corpo físico, e eu digo para ela que um dia eu vou servi-la quando meu corpo estiver na terra, ou o corpo ou a cinza, né? Nós não podemos chegar nesse planeta e destruí-lo, né? Como eu fui tendo muita experiência, você vai ver coisas maravilhosas, por exemplo, com consciências do fogo, né? E aí você fala, olha o fogo é uma consciência. Não, o fogo é um veículo de manifestação. A água é um veículo de manifestação para a consciência da água. O ar, o vento, isso, tem consciências que transitam no vento. O vento é só o veículo de manifestação. Então, tudo que existe é muito importante, nós devemos nos relacionar de uma forma muito aberta e consciente. Eu creio que a ciência, no final da história, ela vai descobrir que tudo é apenas energia. E que essas modulações e variações que existem são resultado do que a gente acredita que é, mas que pode não ser. A alimentação, ela influencia, porque a alimentação mais densa você trabalha com chakras mais baixos. Você vai trabalhar com chakra básico. Quando você come carne, você trabalha com chakra básico. Quando você come vegetais, você tende a trabalhar com chakras mais estáveis, que estão acima do chakra do coração. Se você trabalhar com chakra básico, o que você vai ver são consciências do mesmo nível. O ambiente vai ser do mesmo nível. Por isso que as pessoas ficam relatando que estão muito mais na Terra, né? E aí eu acho que é uma perda de tempo, porque quando você tem experiências de projeção astral com a consciência acima do cardíaco, o que você vai ver é muito mais próximo da verdade que a gente acredita que exista, né? Então você vai ver coisas que você vai ficar deslumbrado. Não é nada místico, mas é verdadeiro. Então a alimentação tem que ser o mais suave possível, de preferência a alimentação voltada para vegetais, né?
Diferenças entre sonho e projeção astral. Olha, o sonho, ele é uma coisa que está muito mais ligada ao devaneio, né? Então, você não vai ter nunca a percepção nítida e, principalmente, o sentimento de que você está fora do corpo. Você pode ter flashes de momentos de consciência em que você está fora do corpo. Mas eu considero projeção astral a partir do momento que você se desloca, tua consciência é deslocada para o corpo astral, que está fora do veículo físico, e você enxerga tudo com um nível de consciência muito alto. Aí você está numa projeção astral. E você tem o controle do veículo físico, ou seja, o que você está vendo é uma coisa que depois você pode comprovar. O sonho, você nunca é o ator, né? O sonho você vê um monte de coisas e tem certeza que a fantasia, as coisas ficam fragmentadas, né? Tem sempre recheios de medo, então tem resquícios do dia. O sonho, ele funciona assim. Projeção astral não, você vai ter certeza que você está transitando, que você sente a força da movimentação, sensação de liberdade absoluta, e conforme o nível de consciência, aí não dá nem para você explicar, né? Porque o teu trânsito é em qualquer lugar, em qualquer velocidade, até o ponto de conseguir materializações em qualquer lugar. Relacionamento, para mim, é a base de tudo, tanto que aqui no Centro de Estudos, o nosso trabalho é um trabalho voltado com o objetivo de evoluir como consciência. Para evoluir como consciência, estando nesse plano físico, não vai ter jeito, você vai ter que aprender a se relacionar. E aí o estudo que se faz aqui das pessoas é muito importante, tanto que nós temos muitos psicanalistas, psicólogos, pessoas da área de saúde em geral, sociólogos, tudo. Né? Essas pessoas vão aprendendo, mas não importa o que você estudou. Eu estou dizendo que essas pessoas, como elas estudaram, e a troca aqui é muito grande, né? Porque um tem que ajudar o outro, essa é a grande ideia do relacionamento. No fim, todos vão saber muita coisa de tudo. Mas o relacionamento, ele é fundamental, não é só com as pessoas, mas com tudo que está à sua volta. Para isso você precisa enxergar, e não é uma coisa que a gente faça muito bem, né? Como nós temos ficado muito juntos, né? A gente aprende muita coisa. Então, um médico, ele dá palestra de medicina, um marceneiro dá palestra sobre como ele faz na profissão dele. Cada um que sabe alguma coisa faz uma palestra aqui no SEC, porque é um associado ou não, né? E nós vamos aprendendo sobre isso, né? Então, é bem importante o relacionamento. O relacionamento sexual é um negócio que é sério, né? Esse é o meu ponto de vista. Para a gente se relacionar com alguém já é difícil. Só a relação de conversa, a relação de trocas, sem o contato físico já é difícil. Agora, um relacionamento sexual, ele sofre muito as condições dos pulsos, dos chakras. E eu sempre digo nas minhas palestras que é assim, você se apaixona por alguém. Então, se essa paixão está baseada com a consciência no chakra básico, o teu percurso de relacionamento com essa pessoa é 1 ano e 1 ano e meio. Se tiver com a consciência no chakra esplênico, vai ser 2 anos, 2 anos e meio. Se estiver no chakra umbilical, vai durar por volta de 4 anos. Mas tudo isso já é com esforço, não é uma coisa natural. Vai ser natural quando você está se relacionando com outro e o relacionamento não começa por baixo, começa por cima. É uma coisa diferente. Tem que começar com conhecimento, né? Com admiração, com comportamento. Aí a relação vai frutificar, porque ninguém vai querer dominar o outro. É importante que a pessoa esteja trabalhando com uma certa maturidade, senão a coisa não vai frutificar, né? Os dois têm que estar contribuindo em direção a um objetivo. É importante que eles acreditem nas mesmas coisas, que eles procurem entender o outro, né? Porque a gente acaba não ouvindo o companheiro nas suas necessidades, nas suas dificuldades, e isso demanda realmente maturidade, demanda você estar trabalhando com a consciência na altura do chakra cardíaco, na parte superior. Aí você consegue ter uma certa linearidade de comportamento,
né, de alegria, de felicidade, de bom humor, porque a gente nós não aprendemos a nos relacionar, né? Nós não aprendemos a cuidar de nós mesmos. Se a gente não sabe nem cuidar da gente, como é que a gente vai se relacionar com alguém? Então, eu vejo que o relacionamento de casais, o relacionamento sexual, ele é uma coisa que tem que ser levada de uma forma muito séria, porque uma relação sexual, ela produz inúmeros efeitos. Um dos efeitos é que você pode usar a energia sexual para fazer curas. Então, precisamos de maturidade e de conhecimento, né? Você fala, puxa, mas é uma coisa prazerosa. Não, eu acho que é ótimo se fazer sexo, é ótimo você ter uma companheira, né? Eu não discrimino ninguém, cada um faz o que quiser da sua vida. Porém, eu penso que nós temos que trabalhar com as energias dos nossos chakras de uma forma muito positiva. O chakra masculino, e todos os chakras, tanto o homem como o da mulher, eles têm um giro de leitura. O chakra não gira, mas a leitura dele é horária. Mas o pulso frontal do homem é no sentido horário e o da mulher é no sentido anti-horário. Então, uma relação entre os dois é realmente uma complementação de energia. Por isso que é importante a gente entender, né, e amadurecer com o conhecimento para poder se relacionar bem com o outro. Essa relação pode produzir desassédio, você pode se sentir muito bem e livre, né? O ambiente em que você vai ter esse contato, ele já tem que ser desassediado pelas energias que a gente exterioriza, então nós temos que fazer uma esterilização do ambiente, né? Os nossos pensamentos têm que ser os melhores, você não pode carregar o quarto com pornografia, com um monte de coisas de complementos que a gente inventa, né? E depois fala, não, mas é bom para a gente se excitar. Não, a excitação na relação de uma pessoa com outra depende simplesmente do que um sente pelo outro, não depende desses estímulos, né? Então, é importante a gente saber que quando você tem alguém e a tua relação sexual é uma relação bacana, completa, o que você vai produzir de energia vai ser usado por amparadores espirituais. Se você estiver muito negativo, vai ser utilizada por assediadores espirituais. Não é uma boa ideia. Então, uma técnica para você conseguir realizar projeções astrais. Eu penso que para conseguir isso, primeiro nós temos que aprender uma respiração profunda. Isso é fundamental para que a gente atinja um nível de relaxamento bom, né? Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que vai ter um esforço da sua parte, né? Então, para isso, você tem que estar com uma roupa leve, não pode estar com roupas apertadas, né? Não pode estar, para o iniciante, ele não pode estar num local muito barulhento, não pode ter animais no seu quarto, senão ele pula em cima de você e você vai tomar um baita de um susto, né? Local tranquilo, com pouco ruído, uma vestimenta adequada, respiração profunda a tiracolo, fundamental do meu ponto de vista para que ele está iniciando, para você conseguir que o teu corpo realmente entre num estado de catalepsia. Você vai respirando, né, sem sair da consciência, sem dormir, você vai ter que sustentar a consciência. E, obviamente, você vai, nesse estado, desabilitando o teu corpo físico. O próximo passo é o seguinte, eu acho que isso ajuda bastante, é você, antes de começar, ter uma foto de um lugar que você quer ir muito, ou de uma pessoa que você gosta muito e você queira visitar. E que você, sempre que vai fazer esse trabalho de relaxamento, você pega essa foto, dá uma olhadinha, guarda aquela imagem, e quando você fizer a respiração profunda, de você focalizar a sua mente naquela imagem. Que aí, com o tempo, e obviamente com a perda dos medos, porque a gente às vezes está saindo e fica com medo e volta, né? Você vai conseguir fazer uma projeção astral com certeza. Mas tem que ter continuidade, perseverança, né? E esse objetivo tem que estar bem definido dentro de você. Tá, retrocognição projetiva. É possível sim a gente ter essa percepção do passado, né? Aliás, é uma coisa que a gente estuda muito. Quem pratica projeção astral acaba tendo essas recorrências. Mas eu acho que existem vários tipos de percepção do passado, né? Uma delas é que você realmente consegue colocar a sua consciência no local, né,
e enxergar o que está acontecendo. Ou seja, você não vai entender nada do que eu estou falando, mas você quer olhar um país qualquer há 100 anos atrás, você vai conseguir fazer isso. Se você me perguntar como, eu vou poder explicar melhor, muito melhor, nos cursos que eu faço. Mas você consegue de verdade ir no local, e vou mais longe, não quero assustar ninguém, você consegue se materializar nesse local. Essa experiência é real. A pessoa fala, poxa, então eu posso ir para o passado? Você pode ir para o passado, mas eu vou ter que te explicar como funciona o tempo que não existe. Para nós ele é sequencial nesse corpo físico, mas de verdade, tudo que a gente registrou ficou para trás. Nós todos somos passado, o tempo todo. Ninguém consegue estar no presente. Até as coisas que você acha que são presentes para você, você já viveu na dimensão espiritual. Então isso aqui já é passado, não tem jeito. A consciência em si, ela trabalha muito bem com o passado e ela produz o futuro. Essa é uma forma. A outra é você visualizar na dimensão energética, né, através dos registros que vão ficando, e observar coisas que aconteceram em determinadas localidades. Então, isso é uma forma de você perceber o passado. Essas sensações são muito claras devido às energias que ficam no ambiente, né? Então, se você vai num lugar onde houve muita guerra, de repente você pode enxergar tudo o que aconteceu ali, você está vendo o passado. Essa é uma percepção que a gente tem, né? Porque as energias permanecem e vão se desfazendo ao longo do tempo. Mas tem um detalhe, se você se afasta do local, você continua vendo, porque a energia ela não se perde, mas a distância permite que a gente possa vê-la, porque ela vai transitando, ou seja, é como uma emissão de luz, né? Você vê uma estrela e ela já não existe mais, mas você vê a estrela. O passado também você vai poder ver da mesma forma, tá certo? Então eu vejo esses dois modos de você conseguir acessar o passado, isso que eu estou falando aqui. Obviamente que existem experiências muito sofisticadas com relação a isso que a gente pode fazer com os chakras. E aí você vai descobrir que o espaço é infinito. Três livros que eu indico. Bom, tenho que indicar os clássicos, né? Os livros, eu indico o livro Projeção Astral do Muldan, indico o livro Projeção Astral do Valdo Vieira, que todo mundo sabe que é um livro muito bacana, né? Indico o meu também, né? que é Projeção Astral, uma ferramenta evolutiva. Mas tem muitos livros bons, né? de projeção astral que a gente pode ler, né? Tirar alguns deles têm um pouco de misticismo, mas esses três eu acho que seriam livros que podem fazer a pessoa aproveitar bastante, né? A minha mensagem é que todo aquele que se empenha na projeção astral aproveite o máximo melhor. Esse nosso percurso terrestre é bem passageiro, né? Ele é começo, meio e fim. E a gente não pode chegar no fim da história depois de ter a condição de ter praticado a espiritualidade, aprendido muito, né, e não ter feito nada com ela. Então os projetores astrais que utilizem isso para o bem de todos. É importante que a gente aprenda, isso se torne uma experiência que pode ser transferida para todos aqueles que estão à nossa volta, para que as pessoas enxerguem mais, mudem a sua vida e descubram que esse mundo aqui é um mundo de produções maravilhosas que a gente pode construir muita coisa. É isso. Trabalhe sempre para o bem. O nosso site é o www.centrodeestudos.org e você vai poder assistir a minha programação ao vivo, né, no YouTube, que ela é quinzenal e a gente responde as perguntas no Fora do Corpo. Tenho 1.300 vídeos, mais ou menos, no YouTube, que você pode aproveitar e desfrutar. E nós também temos materiais de estudos que você pode adquirir e ajuda a gente a continuar esse trabalho. Então, é isso.